Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber o presidente da Accenture para o Brasil e tanto para a América Latina, o Rodolfo Eschenbach. Vamos conversar também com a Natália Beauty, influenciadora que montou negócios ligados à beleza, saúde e bem-estar. Eu sou o Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business de hoje. Ele tem 29 anos de experiência na mesma empresa e na liderança de iniciativas, tanto nacionais quanto internacionais, de transformação para clientes da Accenture. Semanas atrás, a empresa inaugurou o primeiro estúdio de inteligência artificial da América Latina, em São Paulo, num projeto que se soma com outros 24 espaços espalhados no mundo, que propõe discutir com executivos, líderes, as aplicações da AI, da inteligência artificial, nos mais variados setores. Esses estúdios, mais de 2 dezenas, fazem parte aí de um investimento de 3 bilhões de dólares previstos até o final de 2025. Nós vamos receber neste bloco o presidente da Accenture, tanto no Brasil quanto na América Latina, que é o Rodolfo Eschenbach. Obrigado pela presença aqui no estúdio. Obrigado a você pelo convite, Bruno. Um prazer estar aqui. Rodolfo, uma pesquisa realizada por vocês recentemente mostra que mais da metade, exatamente 52%, dos líderes empresariais afirmam que não estão totalmente preparados para responder à mudança que enfrentarão nos negócios. Vamos vir para o Brasil. Qual que é o maior dilema hoje dos líderes no país? Eu acho que o que está acontecendo, e não é só no Brasil, é um fenômeno mundial, a velocidade da transformação é muito rápida hoje. Assim, se você pensar, por exemplo, esse tema de IA generativa, há um ano atrás praticamente não se falava. E esse negócio hoje está uma realidade, está em um monte de clientes. Então, a velocidade está muito maior. Não necessariamente as empresas têm capacidade de se adaptar a essas mudanças rapidamente. Então, eu acho que esse é um dilema que, vamos dizer, deixa todo mundo preocupado. E quando a gente fala de adaptar, não é só comprar tecnologia. Porque todas as transformações que veio, o mundo digital, o tema de cloud, o tema de dados e agora o tema de inteligência artificial, não é botar tecnologia, mas é preparar a empresa para isso. O que é preparar a empresa? Obviamente ter uma base de tecnologia, mas como eu garanto que meus dados são bons? Porque eu começo cada vez mais a tomar dados. Como é que os dados são limpos? Como é que as minhas pessoas saibam como vão usar e estão preparadas para usar e para preparar essa inteligência artificial? Eu tenho que ter áreas de TI mais poderosas, porque estão cada dia mais coisas sofisticadas. Então, eu preciso trabalhar a organização inteira para essa transformação e mudando isso rapidamente. Então, é um mundo que está em ebulição e as pessoas... Um mundo novo, você pode falar. É um mundo falar. novo. Mas você sente, você que está em contato direto com as lideranças, que muitos, talvez, ainda não sabem direito como aplicar nos negócios? Tem muitos. Uma das coisas que a gente está fazendo muito, que é super interessante, eu tenho feito recorrentemente conversas com C-Level, ou com até, vamos dizer, a reunião de C-Level de empresa e board members, a gente tem feito conversas sobre coisas do mundo novo. Inteligência artificial, cibersegurança. Por quê? Porque eles têm que tomar decisões sobre coisas que não necessariamente, na época que eles eram executivos, principalmente os board members, eles estavam no dia a dia. Por exemplo, você fala, mas por que o board member tem que pensar em cibersegurança? Porque cibersegurança não é um assunto de TI. Cibersegurança hoje é um tema de assunto de negócio. Todas as vulnerabilidades que você põe, obviamente, assim, o mundo antes que era fácil, você tinha um firewall, você bloqueava, as pessoas não entravam. Hoje, com o celular no site, o teu mundo está aberto, é um caminho de entrada. Então, isso é um risco para a empresa. Por exemplo, o tema de GenAI, você já deve ter ouvido falar de os modelos alucinarem. Não sei se já ouviram essa palavra, mas, quer dizer, você faz modelos e eles podem tomar decisões erradas e propor decisões erradas. Se ele começa a propor decisões erradas para o seu cliente,
é culpa da empresa. Como é que os executivos tomam decisões se o modelo está pronto ou não para olhar? Então, os executivos hoje têm que tomar decisões sobre coisas muito mais complexas. Então, você elencou aí inteligência artificial, cibersegurança, tem alguns outros temas assim? Tem, eu acho que dados mesmo. Dados é o tema... E, na verdade, está muito ligado à inteligência artificial, né? Que é a matéria-prima. É o que a gente chama de digital core. Você tem que ter os seus dados muito bons, isso tudo numa nuvem para fácil acesso e trabalho e sistemas que se relacionam de uma forma geral com isso. Esse digital core é uma coisinha alta, quebrando isso, e esses assuntos do que fazer. O que a gente acha é que a inteligência artificial vai ganhar espaço, mas ela vai ser o que a gente acredita sempre no homem e na máquina. A gente não acredita só em máquina. Então a gente acha que vai ter uma revolução nos profissionais. Aquele medo das pessoas, porque eu falo muito sobre inteligência artificial aqui nos programas, inclusive, eu até acho que... Acho não. Em janeiro de 2023, quando a Microsoft colocou lá os 10 bilhões na OpenAI, né, o laboratório por trás do ChatGPT, o mundo acendeu e muita gente ficou com medo. Na verdade, virou conversa de boteco até, porque as pessoas ficaram com medo de perda de postos de trabalho. Vocês não acreditam nisso? Vocês acreditam, então, numa transformação no posto de trabalho? Sempre vai... Eu não sei se você lembra, uns 10 anos atrás, quando começou essa história de tecnologia digital, também o mundo ia mudar, ia ter um monte de... Assim, a conceito de transformações. Obviamente, vai ter perdas de trabalho, mas vai aparecer um monte de coisas novas. A pergunta é, a sua empresa ou as pessoas estão preparadas para essa nova mudança? Por exemplo, tem um novo dado agora, são engenheiros de prompt. Isso não existia há 5 anos atrás ou 3 anos atrás. Agora, está todo mundo preparado? Não, você tem que começar a se atualizar. Então, eu acho que uma coisa é, não só as empresas, os profissionais vão precisar se atualizar muito mais. Então, eu acho que o que vai ter é muito mais uma mudança e surgir novas oportunidades. Todas essas mudanças são oportunidades. Você é um executivo que pode falar isso com propriedade, Rodolfo, porque você lidera um exército aí de 42 mil pessoas, 42 mil pessoas na América Latina. Na América Latina, fazendo serviços para os nossos clientes. Pois é, e além desses 42 mil profissionais, você tem os clientes. Tem. Né, que você treina as centenas, milhares de profissionais dos clientes. Hoje, o que é fundamental para um profissional, Rodolfo? Eu acho que a capacidade ou a vontade de aprender, eu acho que se atualizar é uma das coisas que eu acho que a gente criou um programa na Accenture que se chama Technology Quotient, que é o seguinte, todo mundo tem que estar letrado em coisas novas. Obviamente, um cara de AI, né, um engenheiro de AI e tal, ele tem que ser profundo, mas 100% das minhas 42 mil pessoas tem que ter conhecimento básico do que é AI, para falar e como aplicar nos projetos. Então, a gente vai fazendo esses programas para as pessoas estarem atualizadas. Então, eu acho que todos os profissionais, não só da Accenture, na minha opinião, no mundo hoje, deveriam ter essa sagacidade de aprender. E a empresa tem que dar as condições para eles aprenderem. Mas se o profissional não quiser aprender, não quiser entrar no mundo novo, ele não vai... Eu acho que aí a chance do que você falou vamos dizer, de obsolescência é muito alta. Aí começa a ser alta. Então, assim, uma coisa que a gente acha que não vai acabar é assim, e todas essas transformações têm um hype e depois ela se estabiliza. Né? E é assim, obviamente, quando começou o GenAI, vai acabar tudo, não vai precisar de mais nada, e já está vendo que coisas são assim, por exemplo, criatividade. A gente não vai acabar com as agências. Você pode fazer um monte de coisa automatizada, mas... efetivamente, o criativo, as ideias... A gente fez eu não sei, já deve ter outras pessoas que fez, mas a gente fez uma coisa muito interessante. A gente deu o mesmo prompt, o mesmo briefing para três generative AIs de empresas diferentes com briefing. A solução é muito parecida. Porque, no final das contas, eles trabalham, são muito inteligentes, mas com dados do passado. Com dados, Com dados. Exatamente. O criativo, ele traz coisas do futuro, coisas que não estão pensadas. Então, esse é o tipo de coisa que vai coexistir. Que o humano vai ser fundamental. Que o humano vai ser fundamental, numa outra qualificação. Exato. Você precisa ser mais criativo. Exato. Então, eu acho que a capacidade do humano aprender é importante. Bom, deixa eu falar dessa rede global aí de estúdios, né, que eu, no início deste bloco eu falei, incluindo aqui em São Paulo, né, em que vários líderes de empresas têm questões respondidas ao uso da AI para o crescimento das empresas.
Em primeiro lugar, como é que funcionam esses estúdios? Né? Por que vocês... Porque é um investimento bilionário, né? São 3 bilhões. O investimento não é só nos estúdios, o investimento é para tudo. O investimento tem estúdios, retreinamento das nossas pessoas que falei, e construção de ativos. A gente tem um monte de ativos que a gente vai construir para consumo próprio ou para vender para clientes. Então, é um investimento maior para tudo isso. E, obviamente, a gente tem que contratar pessoas com skills diferenciados que a gente não tem também. Então, esse é o investimento total. Mas os estúdios são uma parte disso. Por que a gente criou os estúdios? Eu acho que uma das coisas que também está mudando com cada vez mais, tipo de nuvem, esse negócio está mudando, é essa tecnologia, essa dispersão de coisas. Antigamente, era tudo muito monolítico, né? Você implantava um sistema. Hoje, com a história do AI e toda essa história, as pessoas estão tomando decisões e fazendo coisas nas empresas, nas áreas das empresas. E isso estava acontecendo na Accenture também. Cada um de nós estava fazendo isso. Então, a ideia desses estúdios é uma rede de 25, a gente já está no 15º ou 6º, mais ou menos, mas a gente está no mundo. Aqui foi há 3 meses atrás, mais ou menos, a abertura, e esses centros são todos conectados, para a gente garantir que cada um de nós, então você como cliente nosso, tem acesso às melhores soluções que estão acontecendo real time no mundo inteiro. Porque é impossível cada profissional hoje saber o que está acontecendo. Tudo que está acontecendo. Não dá, assim, dia a dia surgem coisas novas no mundo. Então essa rede está conectada para garantir que para alimentar todo mundo com o melhor, para que os nossos clientes tenham acesso ao que está acontecendo no mundo. E, obviamente, o Brasil é uma das geografias importantes da Accenture, então a gente recebe, mas a gente dá também. Então, coisas que a gente faz aqui, a gente dá. Então, é os dois lados que vai acontecer. Ô, Rodolfo, como vocês se definem? Porque, desde que eu conheço vocês, há muito tempo, é uma empresa de tecnologia, é uma fornecedora de TI. Como é que vocês se definem hoje? Porque tudo vai mudando o tempo todo. E a gente, obviamente, a gente não quer tirar a nossa raiz de tecnologia, onde a gente tem, e ainda, vamos dizer, 60% da empresa tem uma tecnologia, mas a gente usa tecnologia para fazer transformações em grandes clientes. Então, a gente tem áreas como tecnologia, consultoria de processos, estratégia, a gente tem uma agência de publicidade, a gente tem uma área de operações que opera áreas financeiras, procurement de clientes, e a gente junta tudo isso à disposição do cliente para fazer as transformações. Então, essa é a nossa beleza hoje. Então, a gente se identifica hoje como uma empresa de transformação usando tecnologia para transformar os clientes e a sociedade. São quantos países? 110 países no mundo. 110? 110. Não sei se você pode abrir esse número, mas o Brasil, como é que está o Brasil na operação global? Ele é relevante. Eu não posso falar números específicos, porque a gente... só informações... Mas nesse mundo aí de 110 países, ele é relevante. Muito relevante. Ele é muito relevante. E como é que os americanos, como é que todo mundo está vendo o Brasil, o que está acontecendo, em termos até de inovação? A gente está super bem posicionado. Eu acho que a gente... Está tendo até uma mudança, interna, mas eu posso falar que ele está no mercado. A gente, como Brasil, a América Latina, na verdade, o Brasil é super relevante na América Latina, é 70% do business, mais ou menos, mas a gente se respondia para uma região que era... A gente tinha 3 regiões no mundo, Estados Unidos e Canadá, Europa e o que a gente chamava de Growth Markets, que era todo o resto. A partir de 1º de setembro, a gente está indo para formar Américas, porque a gente acha que tem uma sinergia maior. Por que eu estou contando isso? Porque eu estou experienciando, eu estou liderando essa mudança agora pelo parte da América Latina, e eu estou experienciando as conversas que a gente está tendo com os americanos. A visão de 2 coisas super relevantes que eu acho que eles veem na gente. Uma é uma integração dessas práticas todas que a gente tem, esse jeito latino de a gente integrar, fazer é super relevante, e como consequência disso, a gente tem coisas muito inovadoras que a gente faz no país diferentes do que eles fazem lá. Então, o que eles estão enxergando, a gente hoje, o país como um país relevante, mas uma fonte de inovação para coisas que a gente vai fazer nos Estados Unidos. Então, a gente está com uma visão super positiva deles. Rodolfo, você tem uma trajetória que é diferente da trajetória que as novas gerações têm recentemente no mercado de trabalho, né? Que a gente discute isso aqui no Show Business com certa regularidade, né? Porque os mais jovens entram nas empresas, não tem, vamos chamar aí de comprometimento muitas vezes, e às vezes às vezes não é nem salário, às vezes por determinado propósito, sai da empresa e vai pulando para várias empresas num espaço curto de tempo. Você não, você tem 29 anos na mesma empresa. O que faz
você estar durante tanto tempo, o que era comum, sempre foi muito comum, sempre né? foi muito que comum. As coisas mudaram realmente. Eu acho que tem duas coisas que são... duas ou três coisas que são interessantes para mim. Primeiro, que eu gosto de transformação. Então, eu aprendi... Quando eu fui para a Accenture, eu aprendi que trabalhar sobre projetos era o que me motivava. Não estar no mesmo dia a dia fazendo as coisas. Quando eu passei por uma fase de gestão, vamos dizer, parte da minha carreira, eu comecei a gestionar equipes e toda a história, eu vi que transformar equipes e pessoas eram legais. E a Accenture, a cada 5 anos, muda o modelo operacional para as coisas novas. A gente está mudando agora, eu saí de Growth Markets, estou indo para North America. A gente mudou o modelo para botar AI no centro de uma série de coisas. Isso tudo são oportunidades. E eu fui mudando oportunidades, então... Eu tenho 5 ou 6 grandes fases desses 29 anos. Se eu fazer para simplificar 30 por 6, dá mais ou menos 5 anos. A cada 5 anos eu mudava de emprego. De emprego. Eu mudava de emprego da mesma empresa. Então eu fui, por exemplo, minha raiz toda é consultoria de negócios. E naquela época, isso há 29 anos atrás, eu me orgulhava de falar que eu não conhecia tecnologia, porque eu era um cara de negócios. Depois, eu comecei a perceber, mais ou menos há uns 15 anos atrás, que tecnologia ia mudar o mundo, foi na área digital. Eu me postulei para ser, quando a gente montou o modelo e falou, vai ter uma área digital, eu falei, eu quero ser o cara da área digital. E eu tive que estudei pra caramba, fui atrás. Mas isso foi, que na minha opinião, que foi um grande salto da minha experiência. Sabe aquele tipo de onda que você pega a onda e vai surfando? Eu peguei nisso. Depois disso, me convidaram para fazer um turnaround de uma indústria, que a gente é muito forte em conhecimento de indústrias específicas. Eu peguei a indústria de natural resources que a gente tinha que fazer um turnaround, e eu me postulei de novo para essa opção. Para quê? Para aprender a gerenciar um PNL. O nosso PNL está nas indústrias. Falei, cara, eu tenho que gerenciar um PNL. Então, a cada 5 anos, eu fui construindo uma carreira nova, um emprego novo, sem sair da empresa, mas montando meu Lego de skills que me levou até hoje aqui. Então, foi super interessante. Você é formado em engenharia? Eu sou engenharia mecânica. Pós-graduação em engenharia? Eu sou formado em engenharia mecânica. Eu tenho um MBA executivo em business e eu tenho pós-graduação em finanças. Agora, a gente está falando aí sobre treinamento de profissional e a gente falou aí sobre essa mudança, né, no mercado de trabalho, né? Você, por exemplo, um perfil que é muito conhecido, daquele cara que entra na empresa e fica ao longo da empresa, embora você tenha revelado um segredo aí, né? Você passou por várias empresas dentro da mesma companhia. E, ao mesmo tempo, você tem um novo perfil no mercado de trabalho, que é aquela turma que muitas empresas, e eu escuto dos executivos que sentam nessa cadeira, eles têm falado aí sobre a dificuldade de reter esses talentos. O que você acha dessa nova geração mesmo que está chegando no mercado de trabalho? Eu acho que é uma geração muito diferente do que a gente... Eu não acho que ela é melhor ou pior. Assim, eu acho que ela é muito mais preparada do que a gente era, sem dúvida nenhuma. Teoricamente, pelo menos de conhecimento e tal, muito melhor preparado pelo nível de informação e acesso que eles têm. Não necessariamente eles têm a prática, porque a prática, na minha opinião, vem com o tempo. Mas se eles se dedicarem, vem. E tem gente muito dedicada e faz. Agora, eu acho que a gente precisa, e a gente está pensando nisso há muito tempo. A gente não tem a fórmula mágica, mas a gente tem feito coisas que eu acho que fazem sentido. Uma delas é oferecer trabalhos interessantes. O que é trabalho interessante? Transformações em empresas. O que é a transformação que você vai fazer naquela empresa? Então, eu não vou implantar uma tecnologia. Eu vou implantar uma solução que vai fazer uma transformação naquela empresa para ela vender mais, ganhar mais, market share, o que seja. Então, eu tenho que fazer essa transformação com algum propósito para a empresa. Então, dar propósito para as transformações que a gente está fazendo é super importante. Segundo, a gente é uma empresa totalmente idônea, com treinamentos de éticas e coisas muito claras. Então, assim, a gente é uma empresa idônea que para essa geração é super importante também. A gente tem trabalhado muito em inclusão e diversidade. A gente entende que a população, negros, mulheres, LGBTQIA+, PCDs, são importantes para a diversidade. Por que isso é importante? Porque as pessoas têm que ser quem elas são no dia a dia. Você só vai estar inteiro no seu trabalho se você for bem recebido e estiver inteiro lá. Né? Então, a gente a gente tem trabalhado muito nisso. A gente tem ganho grandes prêmios globais e locais por essa população. Isso faz com que retenha as pessoas. É impressionante, mas as pessoas se retêm hoje na nova geração por isso. E por último, não por último, mas levantando de ponto, é o tema social. A gente tem investido muito dinheiro. Só para você ter ideia, a gente investe em trabalhos pro bono
isso em número é público, eu posso falar, 10 milhões de reais por ano para a ONG Gerando Falcões, entre outros que a gente faz, para fazer projetos de transformação com tecnologia para o social. Então, essa é outra coisa que encanta as pessoas. Então, a gente faz com que essas coisas todas criem. E só um parênteses aqui, por exemplo, o projeto de transformação de Gerando Falcões, as Maras, que é o projeto que a gente co-criou com eles, ganhou o Prêmio Global de Inovação da Accenture, agora social, há 2 semanas atrás. Então, reforça aquela ideia de inovação que eu te falei. Mas isso tudo faz com que essa galera nova olhe e fala, putz, é uma empresa mais do que business só. Faz um pouco de tudo. E reverbera aí para... reverbera. Não, reverbera não. Na verdade, ele consegue reter talentos. Retém talento. Agora, deixa eu chamar a atenção aí desse período que você teve, né, quase 30 anos na empresa, que você, durante um período, você investiu numa ação para contratar profissionais sêniores, né, acima de 50 anos, né? Sim. Por quê? Por que você teve esse foco ao longo da sua trajetória? Porque a gente acha, assim, primeiro, eu acho que o mundo de tecnologia, não é só na Accenture, é um mundo de falta de talentos, né? E assim, a gente tem talentos e todo mundo comprova que não tem talento suficiente. Cada vez mais você vai precisar de mais gente de tecnologia. O que é interessante nesses profissionais de 50 anos? De forma geral, eles não estão preparados para a tecnologia, mas eles têm conhecimento, eles têm maturidade, e se a gente der o letramento deles para a tecnologia, eles conseguem trabalhar muito bem e, de certa forma, às vezes, um pouco da falta de experiência de pessoas mais novas, eles conseguem contrabalancear. Então, a gente tem um foco de 50 a mais para exatamente quase que uma segunda carreira. Até porque, assim, eu tenho 56 anos, né? E, assim, na época dos meus pais, eu já deveria estar pensando em botar chinelo e ficar em casa. Cara, E você está longe disso? Estou longe disso. Longe disso. Quer continuar? Eu tenho energia, assim... Eu acho que se eu ficar em casa de chinelo, minha esposa vou me separar, porque ela vai me matar, entendeu? A energia tem de monte. Então, a gente viu que falou, pô, tem muita gente aí que com 50 anos está com gás de começar. Então, a gente está investindo nisso bastante. E a gente tem isso, é muito bacana. Essa energia vem da onde? Como é que é o seu dia a dia, a sua rotina? Acho que a primeira parte é não ter rotina. Então, meu dia a dia eu viajo muito, porque eu cuido de 6 países na América Latina. Brasil, eu sou presidente do Brasil, então eu opero o Brasil, mas como América Latina, a gente tem operações no Chile, na Argentina, na Costa Rica, no México e na Colômbia. Então, eu olho essas operações e eu tenho que estar lá assim, 2, 3 vezes por ano. Então, é isso. Outra coisa é, agora respondendo, eu tinha que ir para Singapura, porque a base era Singapura, agora eu vou para os Estados Unidos, mas eu tenho que estar lá 2, 3 vezes, 4, 5 vezes por ano para as reuniões de Américas e tudo. E eu faço parte, pelo Brasil, ser uma grande geografia, pelo Comitê Global da Accenture. Eu também faço parte do Comitê Global da Accenture, que também uma vez por quarta está nos Estados Unidos. Então, a minha rotina de viagens é grande. Mas eu acho que algumas coisas da energia vêm de... Eu sou um cara muito disciplinado. Então, eu faço ginástica 6 dias por semana. Assim, eu tô aqui, eu tô fora, eu faço ginástica, entendeu? Eu faço de manhã porque é o meu tempo. Eu acordo, faço... Musculação, faço musculação. Eu gosto de fazer 2 coisas, musculação e pedalar. Eu pedalo numa boutique de pedal em São Paulo. Quando eu estou fora na praia, eu pedalo mountain bike. Então, esse é o que me limpa a mente. Então, é importante começar. Eu começo o meu dia com isso. Antes de olhar celular, eu olho isso. Então, eu vou para academia, eu vou para casa, eu começo o meu dia assim. Porque aí eu já desopilo. E eu sou uma pessoa que eu preciso de fazer coisas energéticas para desopilar. E depois eu vou seja no escritório e clientes. Eu estou muito escritório e cliente. Então, varia essas duas. Realmente, dia de semana eu tenho uma rotina bastante diferenciada. Todo final de semana eu estou em casa. Todo final de semana. É família daí? É família. Mas sem celular, sem tela? Não tem celular, sem tela, mas assim, raramente eu trabalho. Eu trabalho domingo à tarde, para ser sincero, que eu limpo a minha agenda, olho uma série de coisas, mas assim, não é que eu chego em casa e fico trabalhando no final de semana. Sexta-noite, parou, eu vou trabalhar domingo à tarde para acertar a agenda e vou. E final de semana, não importa onde eu esteja no mundo ou no Brasil, eu tô sexta-feira, sábado de manhã, sexta-noite, sábado de manhã eu tô em casa. Qual que foi a característica que você acha determinante para a sua ascensão? E que você acha que é determinante para qualquer profissional de destaque numa carreira profissional? Eu acho primeiro, assim, é meio difícil falar, mas assim, eu acho primeiro é gostar do que faz. Acho que você tá apaixonado do que faz.
E eu acho que ser apaixonado é o que você bota energia, você bota vontade, você bota coração. Então, acho que essa é uma coisa que eu sempre fui apaixonado pelo que eu fiz. Minha esposa sempre brincou, porque assim, como a gente trabalha sempre para clientes, agora eu não entrego mais projetos no dia a dia, mas eu entregava projetos. Então, cada vez que eu entregava projetos, eu me via. Se era uma empresa de consumo, eu ia no supermercado ver como ela estava posicionado. Se era uma empresa de automóveis, eu ia na concessionária para entender o atendimento. Eu tinha que comprar carro daquela lá, da outra marca, para saber como era. Então, assim, eu vivo o cliente. Minha esposa ficava meio louca, né? Porque, nossa, só top produtos desse cliente. Então, viver essa compaixão é importante. Segundo, eu acho que sempre se botar no papel do outro, né? Assim, por que eu estou fazendo esse projeto? Por que eu estou fazendo a transformação para o cliente? Porque eu tenho que ter um propósito. Nesse tema de propósito é super importante. Cuidar do time. Acho que você tem que sempre ter um time bom. E cuidar do time não é babysitting, mas é botar uma barra e ajudar os caras a subir essa barra. Eu sempre sou um cara que eu tenho uma barra alta, mas eu não é para botar barra alta para o cara não transpor, mas como eu ajudo o cara a pôr. E eu tive pessoas que me puxaram na carreira, então acho que essa é a terceira coisa. E a última é, assim, estudar sempre. Né? Acho que é estudar, não pode parar de estudar. Então, essas 4 coisas são. E talvez uma quinta, que eu acho que eu estou exercitando muito agora, e não só eu, mas todos os CEOs que eu converso exercitam, que é a capacidade de priorização. Assim, as horas do dia não são suficientes para tudo que você tem que fazer. Então, priorizar, foco. Vamos voltar a falar de inteligência artificial. Vamos lá. Você já usa a inteligência artificial para tomada de decisões? Eu uso como suporte à tomada de decisões. Suporte? Como suporte. Agora, com tantos clientes, você pode abrir o número de clientes no Brasil? Não. Isso é aberto? Não pode posso, abrir. Não posso abrir. São muitos clientes nos mais variados setores. Sem dúvida. Hoje, qual que é o setor aí mais, posso chamar aí de mais desafiador no quesito aí de inteligência artificial, na aplicação da inteligência artificial? Seja porque está atrasado, seja porque está se adaptando ainda? Eu acho que assim, você pegar a inteligência artificial ainda está, de forma geral, engatinhando. A gente vê muitos pilotos, mas não uso massivo ainda. O que é piloto? É você fazer um piloto, olhar, mas assim, esse negócio não escalou e tomou. A gente vê um destaque positivo para bancos. Eu acho que bancos estão na frente de um monte de indústrias e estão usando. Então, acho que esse é um destaque. Financeiro. Sistema financeiro, de uma forma geral. Isso é impressionante o que estão se usando e olhando, então escala. E acho que é o setor que mais desponta. O resto, eu acho que ainda está num papel de evolução ainda gradual, né? E eu acho que ainda não tem um setor de totalmente destaque aí, não. Eu diria que o setor financeiro é o que está mais se destacando e é o que a gente vê uma demanda maior, mas eu diria uma mudança mais em larga escala. Os outros estão todos muito pilotos. Está todo mundo andando. Mas o quanto isso sai de um piloto com uma larga escala, o setor financeiro que está andando na frente. Mas isso eu falei no começo da conversa, né, Rodolfo? Isso eu já ouvi de CEOs que participaram aqui do Show Business e que me confidenciaram até depois das gravações. Falaram assim, tem muito empresário que sabe da importância da inteligência artificial, mas não sabe direito como vai aplicar no seu negócio. Esse é o desafio hoje. Isso tem acontecido. Muito. Porque eles acham que é botar uma tecnologia, não é tecnologia. Se seus dados não tiverem, vai ter uma decisão errada. Se você não souber fazer a pergunta correta, ele vai te dar uma resposta que não tem. Você, efetivamente, você precisa pensar, uma coisa que a gente está trabalhando muito fortemente com os nossos clientes e falando é o que a gente chama de Responsible AI, que é o seguinte, qual a responsabilidade? Assim, esses modelos alucinam, né? A base de dados, ele começa a tomar decisões erradas. Como eu garanto que ele não alucina? Como eu garanto que ele não usa bias de populações, seja de cor, de raça, de gênero, de idade? Ele tem que tomar decisões isentas. Como é que eu garanto que a tecnologia ele está sempre sendo feita com cibersegurança, para garantir que eu não estou abrindo portas. Então, você tem uma série de coisas aí que é muito maior do que sabotar. E se você não tiver isso, você não vai fazer. Então, a gente vê pessoas botando, não sabe por onde usar, e pior, não sabe como escalar, né? Acho que esse é o desafio. Faz um pilotinho e dá. É diferente você pegar no seu celular e botar o ChatGPT e fazer perguntas. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é você usar para business, né? E assim, a gente estava numa discussão outro dia com conselheiros do setor de saúde. Ele falou, não, eu posso pegar a inteligência artificial e deixar ele fazer prescrição médica que 80% das vezes ele vai fazer corretamente.
Eu falei, e os 20%? E os 20%? Isso que eu ia falar, e os 20%? Não dá, eu jamais deixaria isso acontecer. Ele pode sugerir, ele pode fazer, a palavra final é do humano, é do médico. É o médico que tem que dar a palavra final. Então, esse ponto ainda é importante. Então, por isso que a gente não acredita só na inteligência artificial, a gente acredita na inteligência artificial com o humano. Quando você fala em transformação, né, que vocês, talvez a gênese, a definição da empresa é a transformação, não é só a transformação digital. Não, um pouco pode de tudo. ser... Pode tudo. Mas, em geral, é a transformação. Em geral, tem uma componente de digitalização importante. Mas, na vasta maioria, as empresas, elas querem se transformar no quê? Elas querem crescer mais, elas querem dominar, entrar em novos mercados, dominar, ganhar posições em mercado ou lançar produtos completamente diferenciados. Então, é isso tudo que a gente ajuda as empresas a fazerem. E vocês desenvolvem muitas pesquisas, né? Muito. Uma parte de conhecimento... Eu vejo aí muitos insights, tem muitas insight, conclusões. Tem muita conclusão. E isso é interessante porque são todas elas feitas globalmente, mas o Brasil, como um país relevante, todas elas têm um recorte Brasil. E das conclusões brasileiras, o que mais te surpreendeu nos últimos tempos, oriundos aí das pesquisas aí de vocês? Eu acho que a velocidade de adaptação do Brasil é impressionante a todas as transformações perto do resto. A gente não só o digital, transformação... Mas eu acho que principalmente o digital que a gente tem visto base nos últimos anos. Eu acho que uma adaptação do Brasil é super importante e eu acho que eu diria, a capacidade de inovação. A gente tem muita restrição no Brasil, né? A gente tem restrição de moeda, a gente tem restrições de juros altos, a gente tem restrições de um monte de coisa que a gente tem que tomar decisões diferenciadas. Por exemplo, você pega nos Estados Unidos, eles exportam um monte de coisa para o indiano fazer ou para outro lado fazer. A gente não pode. Se você exportar, você paga 40% de imposto de vinda. Então, as soluções são locais. Eu não tenho esse sala arbitragem. Então, a gente tem que ter soluções diferenciadas aqui para fazer. Então, eu acho que a capacidade do brasileiro de se adaptar a esse jeito das restrições e tirar, entre aspas, vantagens das restrições, que faz soluções inovadoras para o mundo. Mas isso é uma coisa boa, né? A adaptação, né? Eu recebi esses dias um executivo aqui no programa que falou que o segredo aí de você alcançar sucesso é realmente você se adaptar às mudanças. Eu acho que você não ter medo das mudanças e pular nas mudanças, se adaptar é importante. Você tem, entendeu? Assim, a geração nova é difícil. Cara, eu não sei se na nossa época também, quando a gente era o pessoal mais velho... Não era tão difícil, né? Não era tão fácil assim. Então, assim, tem que se adaptar. E, assim, não dá pra nadar contra a maré. Como é que você fala? Como é que você aprende? Como é que você cativa? Então, como é que você faz coisas que essas pessoas se apaixonam também? Então, você tem alguma referência aí nos negócios, na vida? Eu tenho uma referência para mim que eu sempre achei impressionante, que é o Ayrton Senna. Eu gosto de carros, eu gosto de velocidade, eu sou apaixonado por velocidade. E Ayrton Senna sempre foi... Eu tive o prazer de vê-lo e conhecê-lo numa pista na Alemanha. É impressionante a determinação e assim, para mim, você via na história dos treinos. Mais do que ele era brilhante nas corridas, mas no treino, como ele acertava o carro, ele saía na hora certa, assim, a determinação dele de fazer a coisa, de ser um cara técnico, trabalhar com respeito com os times, para mim é a grande referência. Não é business, mas é uma referência de um ser humano e um profissional dedicado. Mas que pode se aplicar para business também, super. Né? Tudo que ele faz se aplica. Então é um cara que eu sempre admirei como ser humano. Você tem filhos? Tenho um filho de 17, quase 18 anos. Quase 18 anos. Quais lições você passa para ele? Quase que eu tento passar, né? Não sei se eu consigo passar. Não, pode falar de tentativa. Eu tô tentando. Pode falar de tentativa. Eu acho que a minha maior preocupação, e talvez é que eu tento passar as lições, eu vim de uma família muito humilde, né? E assim, com todo... meu pai era guia de turismo e minha mãe secretária executiva, mas eles me deram educação. São Paulo? São Paulo. Mas o foco do meu pai sempre foi me dar caráter e formação, né? Até a faculdade, depois me virar. Então eu aprendi o que é restrição, e seja financeiro, seja de uma série de coisas, mas eu aprendi a ter caráter e valorizar isso. E meu filho tem uma vida muito melhor do que eu tinha, obviamente, por condições que eu tenho hoje.
como eu garanto que ele tem o mesmo caráter e valoriza as mesmas coisas, não materiais, mas de valor que a gente dá, importante. Eu acho que esse é o que eu tento passar para ele no dia a dia, que as coisas não vêm tão fáceis do que são. E é difícil? É difícil. É difícil educar um filho? É difícil educar os filhos. É difícil. Não vem com manual de instrução. Não vem com manual. Você não pode desligar. É mais fácil comandar uma empresa com 42 mil profissionais? É mais fácil. É mais fácil. Não vem com reset, não tem botão de reset. Eles estão acostumados com videogame, né? O filho não tem botão de reset. Então, mas assim, eu acho que eu estou fazendo um bom trabalho e ele é um menino excepcional. Então, eu acho que a gente está indo no caminho certo. Rapidamente, como é que você vê os próximos 10 anos aí da empresa e desse exército aí dos 42 mil profissionais? Eu acho que a gente eu acho que a Accenture está assim, a gente está no caminho certo porque a gente está fazendo essa transformação baseadas em uma série de, vamos dizer, skills e capabilities que a gente está. E a gente continua inovando e vendendo. Então, a máquina de inovação, a máquina de coisas novas que a gente está fazendo vai possibilitar que a gente continue na liderança nos próximos 10 anos, eu acho, e esse é o nosso objetivo. E a tecnologia vai dominar o mundo. Assim, vai continuar, não dominar não é a palavra certa, desculpa, vai continuar sendo uma parte relevante cada dia mais do mundo. Tudo tem tecnologia hoje, tudo. Né? Assim, é impressionante. Você pega um carro, assim, tem tecnologia, você pega o que a gente está fazendo aqui, tudo isso aqui é digital. Exatamente. Então, assim, a gente vai precisar. Então, a gente se posicionar nesse mundo é super relevante. Vai ser difícil, porque é muito rápido. Nosso desafio, não dúvida, é como é que você transforma uma empresa de 730 mil pessoas hoje, que a gente tem no mundo, continuamente. Não tem escalas no mundo para fazer isso. Então, não tem exemplos. Esse é o desafio que a gente tem. Muito bem, nós conversamos neste bloco com Rodolfo Eschenbach, presidente da Accenture no Brasil e na América Latina. Obrigado. Viu? Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E olha, o Show Business vai dar uma breve pausa e volta já no próximo bloco. Acompanhe as novidades vindas aí do setor de beleza com a presença da Natália Beauty, que é fundadora do NB Grupo. Até logo.